Então, pessoal, tudo bem? Bom dia. Tivemos um pequeno problema de conexão com a internet em nossa última aula, na verdade, em nossa primeira aula. Então, por isso, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo. Espero que ele não fique longo demais. E nele eu pretendo comentar algumas coisas que eu tentei falar ao longo da aula, mas repetindo devido àquele problema com a conexão que nós tivemos com a internet na última semana. Muitas coisas não ficaram muito claras, houve aquele problema de que a imagem ficou travando e o áudio também. Então, assim que possível, vocês assistem esse vídeo, podem rever e na próxima aula nós tiraremos algumas dúvidas. Vamos torcer para não ter novamente esses problemas com a internet, né? Então, vou ler um pequeno texto. Ele é relativamente curto, só tem uns 2 parágrafos e depois da leitura eu vou fazer alguns comentários. Então, voltando, né? Na verdade é um texto que está lá no roteiro de atividades, né? Que eu postei no site da escola. Nesta semana, realizamos o primeiro encontro com a nossa matéria. Talvez muitos de vocês não saibam o que é filosofia, nem qual o papel que ela desempenha aqui, no ensino médio. Porque vocês, de duas uma, ou terminaram o ensino fundamental maior, ou seja, passaram do 9º ano para o 1º ano agora do ensino médio, ou são pessoas um pouco mais velhas que talvez já tenham reprovado, ou que estejam retornando para a escola. De qualquer forma, é um momento importante, porque ao menos na experiência escolar, é o primeiro momento nos quais vocês têm um contato com a filosofia. Apesar de que em algumas escolas particulares exista ou seja ofertado aulas de filosofia para o ensino fundamental, talvez desde aquelas séries iniciais, mas na rede pública não. Filosofia é uma disciplina que ela adentra no currículo escolar apenas a partir do ensino médio. Aí retornando, muitos dirão que vocês estão num período muito cedo para entrarem em contato com essa matéria. Outros ainda dirão que é mais do que hora, né, para isso. De qualquer modo, o importante é que nossa sociedade compreende que existe um grupo de saberes e habilidades que são essenciais para tornar o ser humano apto para compreender qual é o seu lugar no mundo e quais são as suas obrigações e direitos para a manutenção e aperfeiçoamento das sociedades ou da comunidade de uma forma geral. E a filosofia, assim como a acessibilidade artística, a espiritualidade, cuidado com o corpo, a ciência e o mito, seria um desses saberes fundamentais. E é por isso que a filosofia ela ingressa no currículo da educação básica. E essa história do contato da filosofia ou da disciplina de filosofia no ensino médio, ou aliás, na vida escolar, ela foi carregada de altos e baixos. A filosofia já entrou e saiu do currículo escolar uma série de vezes desde o século passado. E, na verdade, a filosofia, depois do golpe militar, da ditadura lá em 64, a disciplina filosofia é excluída do currículo. Algumas escolas, ali talvez nos anos 90, né, depois do período de redemocratização do país, faz com que essa disciplina retorne para algumas escolas, em especial nas escolas da rede particular, mas oficialmente como matéria, como entre aspas, disciplina obrigatória, a filosofia ela retorna ao currículo apenas em 2008. E de 2008 para cá, é que passa a existir livros didáticos de filosofia, que o MEC, que é um órgão do governo federal, passa a fornecer livros de filosofia para os alunos da escola pública, né, da escola básica, e ainda há muito debate ou discussão sobre exatamente isso, qual seria o local da filosofia, como que essa disciplina deveria ser lecionada, quais seriam os conteúdos básicos que a filosofia deveria trabalhar ao longo do ensino médio, ou até de séries anteriores, e qual seria de fato o papel dessa disciplina aqui. Eu escrevi até o seguinte: inicialmente
deixemos de lado essa tentativa de definir ou delimitar o que seria a filosofia. Primeiro, tentemos refletir sobre as nossas experiências, expectativas e conhecimentos prévios para vislumbrar, visualizar, descobrir o porquê a filosofia se torna algo fundamental nesse momento da formação escolar. Para alguns de vocês, certamente, filosofia é uma palavra que faz parte do vocabulário cotidiano e talvez até tenha alguma experiência com ela, ou que já ouviram a palavra filosofia, ou que costumam usar, ou já tenham lido algum texto, algum livro, um romance que traga essa palavra. Seja através, repetindo, seja através das aulas na escola, seja através de algum livro, filme ou postagem nas redes sociais. Mas, mesmo para estes, talvez não haja ou não existe uma visão clara e bem delimitada do que de fato trata a filosofia. O que é filosofia? Para que ela serve? Por que nós estudamos essa disciplina e por que ela está aqui lado ao lado de matemática, de química, de biologia, de português, educação física, artes, etc. E no lugar de ter uma percepção nítida sobre a filosofia, na verdade muitas pessoas têm sim um conjunto de nuvens e inverdades ou até preconceito, né, sobre essa disciplina misteriosa, que muitos consideram, entre aspas, a mãe de todas as ciências. E, como eu disse, nós ficamos exatamente com esse problema. Filosofia não é uma palavra que está apartada ou separada do senso comum. Cotidianamente nós ouvimos essa palavra. Por exemplo, se fala na filosofia de um time de futebol, na filosofia da igreja, em filosofias de vida, né? Mas essas formas de uso da palavra filosofia, elas possuem, entre aspas, significados que são ligeiramente diferentes e elas não comungam ou não são equivalentes ao significado que nós daremos à filosofia na escola e posteriormente num curso técnico, numa universidade, faculdade, etc. Como eu disse, apesar da palavra filosofia ser usada no cotidiano, ela é usada de uma forma vulgar ou não criteriosa e acaba, na verdade, criando uma série de confusões sobre o entendimento do que seria isto, né? A filosofia. Aí há um outro texto também que eu escrevi, na verdade é uma série de apontamentos sobre as quais eu não deveria esquecer de falar. É por isso que eu vou comentar aqui. Que é o seguinte: a filosofia é, essencialmente, uma atividade reflexiva. Ponto. Filosofia é algo que trabalha com o pensamento, com a reflexão e com o questionamento. Filosofar é refletir sobre isso que nós chamamos de experiência humana, ou sobre a essência do que é o ser humano, para responder algumas questões fundamentais a seu respeito. A filosofia é uma reflexão sobre a experiência humana e uma tentativa de responder essas questões fundamentais a respeito do que seria o humano. Quando o ser humano reflete, quer dizer, quando o ser humano ele pensa, buscando a si mesmo ou o mundo que o cerca, ele está tomado pelo espanto, pelo maravilhamento. E essas questões fundamentais surgem na sua mente. Que questões fundamentais seriam essas? O que é o tempo? O que é o amor? O que é a justiça? O que é o direito? Por que existe a morte? Enfim, existe uma série de questões fundamentais em relação às quais todo ser humano se questiona em algum momento da sua vida, seja ele branco ou negro, homem ou mulher, brasileiro ou alemão, etc. Todo ser humano, independente da sua classe social, da sua origem, da sua sexualidade, da sua espiritualidade, ele, por si só, aparentemente como uma coisa que faz parte da essência da natureza humana, ele, em alguns momentos, ele reflete, ele pensa, se questiona sobre esses temas, essas questões que são fundamentais. Quando o ser humano reflete sobre, quando o ser humano ele reflete sobre essas questões fundamentais, na busca de respostas, ele está filosofando. Platão e Aristóteles, que são dois filósofos lá da Grécia Antiga, que viveram 2.500 anos atrás, né? 500 anos antes de Cristo,
relatam, né, ou apresentam a noção de que o espanto, esse maravilhamento diante do mundo, está na base do nascimento da filosofia. Seria através do espanto, desse maravilhamento, desse questionamento diante de alguma realidade, que os homens, os seres humanos, aliás, começam a filosofar. O primeiro passo para a atividade filosófica seria esse espanto, esse maravilhamento diante do mundo, ou de uma experiência, ou de alguma realidade nova, ou de algum questionamento ou indagação que surge em nossa mente. Esse espanto abre caminho para algumas questões fundamentais, e este seria um segundo passo para realizar essa atividade que nós chamamos de filosófica, não de filosofar. E um terceiro passo é tomado quando o ser humano começa a refletir sobre estas questões fundamentais na busca de respostas. Nesse estágio, o ser humano em questão está filosofando. Se ele registrar suas reflexões por escrito, né, temos um trabalho filosófico. Então, existem esses 3 passos básicos para a atividade filosófica. Primeiro é o espantar-se ou se maravilhar diante de alguma coisa. Segundo é elaborar questionamentos, né, perguntas. E terceiro é tentar responder esses questionamentos sobre temas fundamentais da experiência e da vida humana. A experiência humana é a fonte do conhecimento reflexivo entendido como filosofia. Ponto. Quer dizer, a experiência humana é a fonte desse conhecimento reflexivo, questionador, que nós entendemos pelo nome de filosofia. Refletir sobre a condição, quer dizer, sobre a experiência humana, sobre a vida humana e sobre toda a realidade e buscar explicações ou respostas de forma racional para esses questionamentos é filosofar. Não existe nenhum lugar no mundo onde os seres humanos não tenham filosofado. A inclinação, essa predisposição para refletir, para questionar ou se indagar sobre questões filosóficas fundamentais faz parte da natureza humana. Essa tendência está na raiz do instinto natural de curiosidade do ser humano. O que os filósofos gregos antigos e um filósofo francês do século XX chamado Foucault chamariam de, entre aspas, instinto de saber. Todo ser humano possui, entre aspas, um instinto, uma vontade de saber. E saber, conhecer algo novo, é algo que traz prazer e satisfação para o ser humano, para todos. A tendência para filosofar, para se questionar, para indagar sobre a experiência humana, é algo que é constitutivo, que faz parte do que nós poderíamos chamar de natureza ou de experiência humana. O ser humano não pode evitar filosofar. Todo ser humano, em alguns momentos da sua vida, ele faz questionamentos ou perguntas sobre esses temas que nós consideramos fundamentais para a experiência e para a vida humana. Então, nessa perspectiva, todo ser humano ele é filósofo, filósofa e faz filosofia. A filosofia, ela nos humaniza e dá respostas fundamentais ou essenciais para a nossa existência, No sentido genérico, assim bem superficial, todo ser humano é filósofo, na medida em que uma ou em outro momento da vida, né, esse ser humano ele reflete sobre essas questões filosóficas fundamentais, o que é o amor, o que é a justiça, o que é a guerra, qual é a origem do sofrimento, né, etc. No sentido mais estrito, né, mais restrito do termo, um filósofo ou filósofa é alguém que dedica uma parte significativa do seu tempo para regularmente, né, ou seja, com uma certa periodicidade, refletir sobre essas questões que nós consideramos fundamentais. A habilidade ou a prática, né, para refletir de modo lógico e coerente faz parte da racionalidade humana. Além da filosofia ocidental, né, ou seja, da filosofia grega, por exemplo, também existiam outras filosofias.
Porque basicamente o nosso livro didático, ele trata de uma perspectiva, de uma forma de filosofia que tinha origem na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C., e que aponta a noção de que os primeiros filósofos, os pensadores originários, foram chamados de pré-socráticos. Mas também houveram outras filosofias, filosofias orientais, como a budista e a taoísta, filosofias africanas, etc. A essência da filosofia não é o argumento, como muita gente diz, ou até pensa, mas sim a reflexão. E há vários elementos, por exemplo, filosóficos, que estão presentes não só nessa cultura ou nessa tradição de origem grega, mas também em outras tradições. E é a partir daí que nós podemos, repetindo, por exemplo, falar de uma filosofia africana, que, de uma forma geral, tem essa noção de que o pensamento ele é comunitário, né? Há uma espécie de pensamento de comunidade. Em especial porque nessas civilizações e culturas africanas havia uma tradição ágrafa, quer dizer, que não era escrita, e que era fundamental como elemento básico que dava sustentação a essas sociedades e civilizações, né? Ela não seria uma criação de um filósofo. Porque, por exemplo, se vocês resolverem folhear o livro de filosofia, que está em algum lugar por aqui, deixa eu ver, o meu é esse daqui, já está velhinho, porque já uso esse livro por 4 anos. Mas se vocês resolverem folhear o livro de filosofia, vocês verão que existe uma série de referências e citações a filósofos. Ele fala sobre filósofos como Gorgias, Protágoras, Epicuro, Demócrito, etc. Mas, de uma forma geral, aquelas filosofias africanas tradicionais, elas não eram criação de um filósofo, mas de uma dada comunidade. Era uma forma de filosofia que era ágrafa, ou seja, que não era escrita, e que era uma produção coletiva e comunitária, ligada às tradições, em especial centrada na figura feminina, né? Da matriarca, da mãe, da família, daquela dada comunidade. E quais seriam os temas centrais dessas filosofias africanas tradicionais? Basicamente que a verdade não é nada além de opinião e que o ser é conhecido, ou que ser é ser conhecido. Aliás, desculpa ter lido errado. Verdade está sempre ligada a um ponto de vista, isto é, verdade é a perspectiva de um ponto. Eu até anotei essa frase que eu achei legal. Existe ou existiriam muitas verdades, tanto quanto muitos pontos de vista, né? Para muitas daquelas filosofias africanas tradicionais, haveria uma coisa que os filósofos chamam de relativismo epistemológico, quer dizer, um relativismo ou uma pluralidade, uma variedade de possibilidades de conhecimento, de formas de conhecimento e de conceber ou de pensar o que nós chamamos de realidade e de experiência ou interioridade humana. Lembrando, e nesse caso, opinião seria diferente de ponto de vista. Aí eu já sigo para um outro tópico. Eu frisei essa frase que eu achei lá fundamental, aliás, esse parágrafo. A filosofia nasce desde o dia em que todos os homens e todas as mulheres e todas as raças do mundo começaram a falar. Quer dizer, eu vou até repetir que eu achei muito interessante, principalmente nesse contexto dessas filosofias africanas tradicionais. A filosofia nasce desde o dia em que todos os homens e mulheres e todas as raças do mundo começaram a falar, a perguntar sobre as questões acerca da condição humana e a encontrar as respostas sobre várias formas e modos de expressão que diversificam os mitos, os ritos, as crenças, né, ou ideias e as práticas, como as instituições, os usos, costumes, técnicas, etc. Cada sociedade desenvolve suas próprias crenças, seus mitos, suas religiões e sua própria cultura. Agora, o que levaria alguém a filosofar? Aí existe uma trajetória que é bem comum e que o nosso livro didático, ele defende esse posicionamento, que é o seguinte: primeiro existem as nossas crenças costumeiras, que o livro chama de senso comum, ou crenças do senso comum. Coisas que seriam coisas ou ideias em que acreditamos sem questionar,
que aceitamos porque aparentemente são óbvias e evidentes, né? Existe, entre aspas, a nossa crença na liberdade, por exemplo. Agora, crer é diferente de conhecer. Você pode acreditar, por exemplo, que nós vivemos numa terra plana, mas o fato de você acreditar que a terra é plana, que o ser humano nunca visitou a Lua, que não existem satélites, não quer dizer que essas crenças sejam compatíveis com a realidade. Você, na verdade, tem uma série de preconceitos ou de desinformações e toma isso como realidade. Daí segue. Porém, a partir dessas nossas crenças, que o livro chama de senso comum, casualmente existem momentos de crise. O que seria isso? Seria exatamente um conflito entre crenças e um saber estabelecido. Quando uma crença contradiz ou parece incompatível com outra, então entramos em crise. Quando o que era objeto de crença aparece como algo contraditório ou problemático, e por isso se transforma em indagação ou interrogação, passamos dessa atitude costumeira, do senso comum, da crença, né, vulgar, para uma atitude filosófica, em busca do que seria a verdade ou o conhecimento. E, repetindo, o que seria a filosofia? Entre aspas, é a decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos cotidianos. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. É como o professor meu dizia, natural é a mangueira da manga e a jaqueira da jaca. O resto ou são construções culturais e sociais, ou são elementos ligados a preconceitos, né? Ou ao senso comum, como o livro chama. Quer dizer, nada é natural, ou óbvio, aliás, né? Todas as nossas ideias são frutos de construções anteriores. As ideias simplesmente não nascem nas nossas cabeças, como elas simplesmente tivessem caído do céu e os seres humanos simplesmente aprendessem e tomassem para si essas ideias. Todas as ideias, elas são, na verdade, construções da cultura e da experiência humana em contato com o outro. E tem outro elemento que é fundamental, que é a noção de uma atitude crítica. Porque, primeiro, porque algo que é muito comum é as pessoas associarem filosofia à palavra crítica. Mas aqui é bom que se faça um recorte, porque crítica, para o senso comum, para o conhecimento do dia a dia, tem um significado que é diferente da crítica para a filosofia. Primeiro, para a filosofia, para isso que a filosofia chamaria de atitude ou atividade crítica, ela teria duas características principais. Primeiro, uma característica negativa. Crítica para a filosofia seria uma negação dos preconceitos ou das crenças do senso comum. Em um segundo momento, a filosofia seria uma atitude positiva. Seria uma interrogação sobre o que são as coisas. Então, existe uma crítica, não é só do contra, diferente do que se defende no senso comum e no dia a dia. E a palavra crítica, ela tem uma origem que remonta lá à Grécia Antiga. E haveriam várias formas diferentes, partindo dessa origem grega, para a gente compreender o que seria a crítica, em especial a crítica para a filosofia. Porque, como eu disse, para o senso comum, para o dia a dia, crítica é falar mal de algo a alguém, é ser do contra, etc. Mas para a filosofia, a palavra crítica tem um outro significado, ela ganha uma outra dimensão e tem uma proposta que é radicalmente diferente. Então, observando a origem da palavra crítica lá na Grécia Antiga, ela poderia ser compreendida de uma maneira levemente diferente, ou radicalmente diferente, aliás. Primeiro, crítica como a capacidade de julgar, discernir e decidir corretamente. Crítica como um exame, quer dizer, uma avaliação racional, sem preconceitos e sem pré-julgamento de todas as coisas. Crítica como uma atividade de examinar, de avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento.
A filosofia começa quando dizemos não às crenças, né? E aos preconceitos do dia a dia, para que elas possam ser avaliadas racional e criticamente. A filosofia começa sua investigação no instante em que abandonamos nossas certezas cotidianas, que é o senso comum, e não dispomos de nada para substituí-las, né? A filosofia se volta, quer dizer, a filosofia se destaca ou se destina preferencialmente para os momentos de crise, ou seja, ela busca mudanças cujo sentido ainda não está claro e precisa ser compreendido. Daí é que surge a pergunta, mas por que filosofia? A filosofia tem uma frase engraçada que diz o seguinte: é uma ciência, quer dizer, uma área de conhecimento com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Porque a filosofia, diferente das ciências como a química, a física, né, a biologia, etc., ela não tem um objeto particular de estudos. Por exemplo, a biologia estuda a evolução e os seres vivos. A física, assim, de uma forma geral, estuda os fenômenos naturais, físicos. A química estuda a composição das substâncias ou dos corpos e a interação entre essas diferentes substâncias químicas. Mas a filosofia, por outro lado, ela não tem um objeto particular de investigação, de estudo. A filosofia se predispõe a se questionar e investigar sobre tudo. O máximo que nós poderíamos dizer é que a filosofia ela tem como mote, como princípio, a criação ou a definição de conceitos, que é uma coisa que eu quero falar com vocês num outro momento. O trabalho das ciências pressupõe o trabalho da filosofia, quer dizer, o trabalho do cientista, da cientista, depende, entre aspas, do trabalho da filosofia. Porque, por exemplo, nas aulas de física, o professor ele traz uma série de conceitos. Ele apresenta definições do que seria tempo, ele trabalha com conceitos como, por exemplo, de tempo, matéria, espaço, etc. Mas ele não problematiza, ele não desenvolve esses conceitos. Ele se apropria de conceitos que são filosóficos para tentar resolver problemas do cotidiano, da vida prática. E eu vou interromper por aqui, porque o vídeo já está bastante longo, já tem quase 30 minutos, e a minha câmera ficará com a memória limitada. Daqui a pouco ela vai parar de gravar. Então, por enquanto é só. Eu pediria para vocês assistirem esse vídeo. Se possível, tentem ver mais de uma vez. E na próxima semana nós tiraremos algumas dúvidas ocasionais que tenham surgido. Eu vou destacar alguns pontos que são mais importantes. Por enquanto é só e até a próxima semana.